Olá, mulheres curadas, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Marta Portela. Estamos dando início mais um mês de março, onde estamos estudando o livro de Gênesis. E hoje eu vou ler o capítulo 6 do livro de Gênesis, que fala sobre a corrupção do gênero humano e Deus anuncia o dilúvio. Como se foram multiplicados os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: Meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, eles foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus anuncia o dilúvio. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipestre, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora, ou betumará por dentro e por fora, né? Como dizem outras traduções. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de alto, a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, de tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea. Farás entrar na arca para o conservares vivo contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti para conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo. Ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Gênesis 6 fala da corrupção do gênero humano. Um estudo bíblico de Gênesis 6 revela a escalada do pecado na humanidade. Após a queda de Adão, o homem se tornou totalmente depravado. Esse capítulo, porém, registra o anúncio do dilúvio na terra. Um esboço de Gênesis 6 pode ser organizado da seguinte forma: a corrupção total da humanidade, que está em Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Deus fica descontente com a humanidade, mas se agrada de Noé. Está em Gênesis 6, do 5 ao 10. Deus anuncia o dilúvio. Está em Gênesis 6, de 11 a 22. A humanidade se afunda no pecado. Está em Gênesis 6, de 1 a 4. Os 4 primeiros versículos de Gênesis mostram
de Gênesis 6 mostra a degradação da humanidade por completo. Ao mesmo tempo em que a humanidade crescia, o pecado também se multiplicava. Esses versículos também são considerados por muitos como os mais difíceis de interpretar em todo o livro de Gênesis. E isso porque eles fazem referência à união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. E falam também de gigantes e valentes que habitavam a terra. Sobre isso, existem basicamente três possibilidades de interpretação. A interpretação cristã tradicional identifica os filhos de Deus como sendo os descendentes da linhagem piedosa de Sete. Esses homens acabaram se misturando com os descendentes da linhagem de Caim. As antigas interpretações judaicas identificam os filhos de Deus como sendo anjos. Nesse caso, então, alguns anjos supostamente tiveram relações com mulheres, fazendo aumentar ainda mais o pecado. Há também uma interpretação que surgiu por volta do século II depois de Cristo, que diz que identifica os filhos de Deus como sendo homens poderosos que ajuntavam para si verdadeiros haréns e propagaram assim a imoralidade na terra. Na verdade, as três interpretações são possíveis linguisticamente. Contudo, todas elas possuem algumas dificuldades. Mas, sem dúvida, a mais complicada delas é aquela que associa os filhos de Deus aos anjos. Isso porque ela contradiz a declaração de Jesus de que os anjos não se casam. Está em Marcos capítulo 12, versículo 25. Além disso, se os anjos participaram dos acontecimentos narrados em Gênesis 6, essa interpretação não consegue explicar por que o castigo divino recai sobre a humanidade. Gênesis 6, versículo 3. Saiba mais sobre quem são os anjos. É só pesquisar. Portanto, bons intérpretes têm sugerido que a melhor possibilidade seria uma combinação entre as outras duas interpretações. De acordo com essa perspectiva, Gênesis 6 oferece um desfecho da história das linhagens. Gênesis 4 mostra a linhagem ímpia de Caim. Gênesis 5 mostra a linhagem piedosa de Sete, em contraste com a linhagem de Caim. Então, Gênesis 6 provavelmente mostra como essas duas linhagens se misturaram, isto é, os descendentes de Sete, que eram tementes a Deus, e os descendentes de Caim, que representavam a descendência espiritual de Satanás. Nesse tempo, homens muito perversos e sanguinários surgiram sobre a terra. Com relação aos gigantes mencionados em Gênesis 6, essa palavra traduz o hebraico nefilim, que significa caídos ou poderosos. A humanidade desagrada a Deus. Está em Gênesis 6, do versículo 5 ao 10, que lemos antes, né? Há um tempinho atrás. Diante do cenário caótico da humanidade dominada pelo pecado, Gênesis 6 diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Gênesis 6:6, esse arrependimento de Deus deve ser interpretado corretamente. A Bíblia claramente diz que Deus é imutável e jamais muda seu pensamento e propósito. Ver Números, capítulo 23, versículo 19, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. Salmos, capítulo 33, versículo 11. Isaías 46, 10, Malaquias 3, 6 e Tiago 1, 17. Na verdade, no que acontece em Gênesis 6 é o uso de uma linguagem antropopática. Isso significa que o autor de Gênesis descreve Deus em termos da experiência humana de conhecimento e emoção. Então, esse arrependimento não pode ser entendido como idêntico ao arrependimento humano. O arrependimento de Deus não é como o arrependimento humano. O que Gênesis 6 faz é mostrar que o pecado do homem desagradou profundamente a Deus e que a humanidade foi totalmente culpada pelo juízo sobreviria sobre ela. Está em Gênesis 6, explicando, né, em Gênesis 6, versículo 7. Além disso, esse mesmo texto destaca a grandiosidade da graça misericordiosa de Deus que se agradou de Noé. Por ser imutável, fiel à sua palavra, em sua soberania, Deus resolveu preservar a humanidade através da família de Noé, de acordo com seus propósitos eternos. Gênesis 6, 9. Entenda melhor o arrependimento de Deus. Pesquise o arrependimento de Deus para você entender melhor. O anúncio do dilúvio
em Gênesis 6, a partir do versículo 11 até o 22. Deus comunicou a Noé acerca do juízo que seria derramado sobre a terra. Esse juízo se daria através de uma grande inundação que destruiria os homens e os animais. Então Deus instruiu Noé para a construção de uma arca. Essa arca deveria ter o tamanho necessário para comportar a família de Noé e os casais representantes de cada espécie de animais e aves, além do mantimento para todos eles. Gênesis 6, 14 e 21. Saiba qual era o tamanho da arca de Noé, né? Você pode pesquisar. A Bíblia diz que Noé fez conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. Gênesis 6, 22. Alguns comentaristas sugerem que Gênesis 6 compreende um período de 120 anos da proclamação à consumação do dilúvio. Gênesis 6, 3, então foi durante esse tempo que Noé construiu a arca e proclamou a justiça em meio à humanidade ímpia. O apóstolo Pedro chama Noé de pregoeiro da justiça. Está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Gênesis 6 enfatiza também o relacionamento da aliança. Na pessoa de Noé, Deus confirmou sua aliança de preservar a criação. Gênesis 6, 18. Além disso, ao preservar a humanidade através de Noé, Deus também garantiu que a promessa de redenção do seu povo, feita em Gênesis 3, pudesse ser cumprida. Gênesis 6 diz que Noé era íntegro e achou graça diante de Deus. Gênesis 6, 8, isso significa que Noé fosse uma pessoa, isso não significa que Noé fosse uma pessoa imaculada, mas significa que apesar de Noé estar debaixo dos efeitos da queda do homem, ele era uma pessoa temente a Deus acima de tudo. Ver Gênesis 6, versículo 9. Portanto, a integridade de Noé não era o motivo fundamental de sua aceitação diante de Deus. Ver Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12. Por isso, o texto de Gênesis 6 diz que Noé achou graça perante o Senhor. A graça de Deus é um favor imerecido que jamais repousa sobre os méritos humanos. A salvação do que alcançou Noé foi um dom incondicional com a base na obra redentora do Cristo que havia de vir. Noé era um pecador que foi salvo pela graça mediante a fé. Ver também Hebreus capítulo 11, versículo 7. Que o Senhor Jesus possa te abençoar você, iluminar sua mente e te dar sabedoria e discernimento para que você possa entender esta mensagem, tá? Que foi lida de Gênesis 6. E foi aqui, eu fiz uma narração aqui explicando como entender o capítulo 6 de Gênesis. E que você possa, em nome de Jesus, alcançar graça do Senhor, favor do Senhor, que você, em nome de Jesus, venha a ser abençoado cada vez mais para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada vez mais o Ministério Casa Amarela, a cura da mulher e esse ministério de intercessão maravilhoso. Que o Senhor abençoe cada ouvinte que for ouvir cada devocional do nosso ministério no canal do YouTube. Que Deus abençoe você e a sua casa, em nome do Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Gratidão.